Jesus curou jovem livre de neuralgia do trigêmeo, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde tranquila de sábado quando o irmão Paulo, um jovem de 27 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, começou a sentir um incômodo estranho no lado direito do rosto. No início parecia apenas uma pontada passageira, como se alguém tivesse beliscado sua bochecha por dentro. Ele não deu muita importância, pois achou que poderia ser cansaço ou até mesmo uma dor de cabeça comum. Mas à medida que as horas passavam, aquela sensação foi se transformando em algo muito pior. A dor começou a se intensificar como um raio que cortava seu rosto de repente, partindo da região próxima à orelha e se espalhando até o queixo e a testa. Era uma dor tão aguda que parecia que alguém estava cravando uma faca quente em sua carne. O irmão Paulo tentou se controlar, mas o sofrimento era tão intenso que suas lágrimas escorriam sem que ele pudesse evitar. Ele nunca havia sentido algo tão terrível em toda a sua vida. A princípio pensou que fosse uma sinusite ou até mesmo um problema dentário, mas a dor não tinha relação com nada disso. Era como se um fogo invisível queimasse seus nervos por dentro. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Cada vez que a dor vinha, ele se encolhia na cama, apertando o rosto com as mãos, como se isso pudesse aliviar o sofrimento. Sua esposa, a irmã Ana, acordou assustada ao vê-lo gemendo e suando frio. Ela acendeu a luz e, ao ver o rosto contorcido de dor do marido, sentiu o coração apertar. "Paulo, o que está acontecendo?" perguntou ela com a voz trêmula. Ele mal conseguia falar, mas entre suspiros, disse: "É como se alguém estivesse me esfaqueando aqui dentro. Não aguento mais, Ana. Parece que meu rosto está pegando fogo." No domingo de manhã, mesmo com a dor latejando sem parar, o irmão Paulo insistiu em ir à reunião. Ele sabia que não poderia ficar longe da casa de oração, mesmo em meio àquele sofrimento. Durante o culto, ele tentou se concentrar nas palavras dos hinos e na leitura da Bíblia, mas a dor era tão forte que em alguns momentos, ele tinha que fechar os olhos e respirar fundo para não gritar. Os irmãos ao seu lado notaram que algo não estava bem, mas ele, envergonhado, tentou disfarçar. Só a irmã Ana sabia o quanto ele estava sofrendo. Após a reunião, o irmão José, um servo dedicado da congregação, aproximou-se deles e perguntou se estava tudo bem. O irmão Paulo, sem forças para esconder, confessou: "Irmão José, estou com uma dor horrível no rosto. Não sei o que é, mas parece que está me matando." O irmão José, com sua experiência e sabedoria, olhou para ele com compaixão e disse: "Isso não é normal, irmão. Você precisa procurar um médico. Mas, acima de tudo, precisamos orar. Deus tem poder para curar." Na segunda-feira, o irmão Paulo foi levado ao pronto-socorro. O médico que o atendeu, após ouvir seus sintomas, franziu a testa e disse: "Pelo que você está descrevendo, parece neuralgia do trigêmeo. É uma condição muito dolorosa, causada pela compressão ou irritação do nervo trigêmeo, que é responsável pela sensibilidade do rosto." O irmão Paulo não entendia muito bem o que aquilo significava, mas uma coisa ele sabia: a dor era insuportável. O médico receitou alguns remédios fortes para aliviar a dor e marcou uma consulta com o neurologista. Nos dias seguintes, a vida do irmão Paulo virou um pesadelo. A neuralgia do trigêmeo, como ele descobriu, era conhecida como uma das dores mais intensas que um ser humano poderia sentir. Os remédios ajudavam um pouco, mas não o suficiente. A dor vinha em crises como choques elétricos que o deixavam paralisado por segundos. Às vezes, até um vento leve no rosto ou o ato de escovar os dentes desencadeava uma nova onda de sofrimento. Ele perdeu o apetite, emagreceu e começou a evitar qualquer contato social, com medo de que a dor aparecesse na frente dos outros. A irmã Ana, desesperada, via o marido se consumindo naquela agonia. Ela orava dia e noite, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Uma noite, enquanto o irmão Paulo se contorcia na cama, ela ajoelhou-se ao seu lado, colocou a mão sobre sua cabeça e começou a clamar: "Senhor Jesus, o Senhor sabe o quanto o meu marido está sofrendo. Ele é um servo fiel, um homem de bem, que nunca deixou de te buscar. Eu te peço, pelo teu sangue, que o livres dessa dor. Não permitas que o desânimo tome conta dele. Fortalece o Senhor e cura-o, como só tu podes fazer." O irmão Paulo, mesmo em meio à dor, sentia uma paz estranha quando a esposa orava. Era como se, naquele momento, Deus estivesse bem perto, ouvindo cada palavra. Mas quando a oração terminava e a dor voltava, a desesperança batia à porta. Ele começou a questionar: "Por que isso está acontecendo comigo? Será que fiz algo errado? Será que Deus me abandonou?" Esses pensamentos o atormentavam, e ele se sentia culpado por duvidar, mesmo que por um instante. Uma semana depois, na reunião de quarta-feira, o irmão Paulo não conseguiu segurar as lágrimas.
Enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus é o bom pastor, ele sentou-se no banco, cobriu o rosto com as mãos e chorou em silêncio. O irmão João, um ancião da congregação, percebeu seu sofrimento e após a reunião, chamou-o para um canto. Filho, o que está acontecendo? Perguntou ele, com voz firme, mas cheia de carinho. O irmão Paulo, então, contou tudo, as dores, as noites sem dormir, o desespero, as orações que parecia não serem ouvidas. O irmão João escutou tudo em silêncio e depois colocou a mão no ombro dele e disse: Irmão, a dor que você está sentindo é real, e eu não vou diminuir o seu sofrimento dizendo que é fácil. Mas uma coisa eu sei, Deus não te abandonou. Às vezes Ele permite que passemos por provações para que possamos crescer na fé e depender ainda mais dele. Não é que Ele não esteja ouvindo suas orações. É que Ele está preparando algo maior do que você pode imaginar. Vamos orar agora mesmo. Ali mesmo, no salão da congregação, já vazio após a reunião, os dois ajoelharam-se. O irmão João começou a orar com uma fé que contagiava. Pai Celestial, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que olhes para o teu servo Paulo. Tu conheces a sua dor, tu vês as suas lágrimas. Sabemos que nada é impossível para ti. Tu curaste os leprosos, os cegos, os paralíticos, e hoje te pedimos que estendas a tua mão poderosa sobre ele. Livra-o dessa neuralgia, dessa dor que está consumindo seu corpo e sua alma. Dá-lhe forças para continuar firme na fé, mesmo no meio da tempestade. Em nome de Jesus, amém. O irmão Paulo sentiu uma corrente de paz invadir seu coração enquanto o irmão João orava. Não foi uma cura instantânea, mas foi como se Deus lhe dissesse: Eu estou aqui. Não tenho te esquecido. Nos dias seguintes, ele continuou tomando os remédios e seguindo as orientações médicas, mas também não deixou de buscar a Deus em oração. A irmã Ana, os irmãos da congregação e até mesmo alguns parentes começaram a jejuar e interceder por ele. Uma tarde, enquanto estava sentado em casa, lendo a Bíblia, o irmão Paulo sentiu um desejo forte de ir à casa de oração, mesmo não sendo dia de reunião. Ele não sabia por quê, mas sentia que precisava estar ali. Chegando lá, encontrou o salão vazio, mas se ajoelhou no banco onde costumava sentar-se e começou a derramar seu coração diante de Deus. Senhor, eu não aguento mais. Se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Não deixes que eu me afaste de ti. Eu preciso de ti mais do que nunca. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Enquanto ele orava, sentiu como se uma mão invisível tocasse seu rosto. Não foi uma sensação física, mas espiritual, como se Deus estivesse ali bem perto. E de repente a dor que o atormentava há semanas simplesmente desapareceu. Não foi um alívio gradual, mas uma cessação completa. O irmão Paulo ficou paralisado, sem entender o que havia acontecido. Ele tocou o próprio rosto, movimentou a mandíbula, respirou fundo. E nada. A dor tinha ido embora. Ele saiu correndo da congregação emocionado, e foi direto para a casa do irmão José, que morava perto. Batendo a porta, mal conseguia falar: Irmão José, Deus me curou. A dor sumiu. Não sinto mais nada. O irmão José, ao vê-lo tão alegre, sorriu e disse: Glória a Deus, irmão. Eu sabia que ele não te deixaria. Ele é fiel. Juntos, eles retornaram à casa de oração e agradeceram a Deus por aquele milagre. Na reunião do domingo seguinte, o irmão Paulo deu o seu testemunho diante de todos. Com lágrimas nos olhos, contou como havia sido aqueles dias de sofrimento, como havia chegado ao limite de suas forças, mas como Deus, em sua misericórdia, o havia livrado. Irmãos, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo o que Ele fez por mim. Eu aprendi que mesmo quando não entendemos os caminhos dele, precisamos confiar. Ele sabe o que é melhor para nós. E hoje estou aqui curado não por mérito meu, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A congregação inteira se alegrou com aquele testemunho. Muitos irmãos choraram, outros louvaram a Deus em voz alta. A irmã Ana, que havia passado noites em claro intercedendo pelo marido, não conseguia conter a emoção. Ela abraçou o irmão Paulo e disse: Deus ouviu nossas orações. Ele é bom demais. Nos dias que se seguiram, o irmão Paulo continuou frequentando as reuniões com ainda mais zelo. Ele sabia que aquele milagre não era apenas para o seu bem, mas para que outros pudessem ver o poder de Deus e crer. O neurologista, ao examiná-lo novamente, ficou surpreso. Não há mais sinais de compressão no nervo. É como se nada tivesse acontecido, disse o médico. O irmão Paulo sorriu e respondeu: Doutor, foi Deus quem me curou. Hoje, sempre que alguém pergunta sobre sua cura, o irmão Paulo não hesita em dar glória a Deus. Ele sabe que aquele período de dor foi um tempo de provação, mas também de crescimento.
Aprendeu que mesmo nas horas mais escuras Deus está presente, e que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Ele nunca nos abandona. Que este testemunho sirva de encorajamento para todos os que estão passando por lutas. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda sustenta. Basta confiar nele, buscar sua face e não desistir, mesmo quando a dor parece insuportável. Porque no final a vitória é nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus por tudo. Amém.